queridos, muito bom dia. É bom estar de volta com vocês no nosso Conheça Goiás. E hoje, de forma especial, nós estamos recebendo essa figura importantíssima que tem de nós toda a nossa reverência pelo seu trabalho prestado ao Brasil e envolveu-se também em muitas polêmicas no Brasil. E é com muita honraria que nós recebemos aqui no nosso sala de visita ele, o senador Demóstenes Torres, ele que é procurador também de Justiça e nos honram com sua presença aqui no nosso sala de visita. E nós vamos aqui bater um papo descontraído, vamos falar do Brasil atual, vamos falar de toda essa efervescência da política nacional e também falar de todo esse processo que desencadeou na perca do mandato do senador Demóstenes Torres, ele que estava realizando um trabalho de repercussão nacional, se tornou uma das figuras mais emblemáticas e importantes do Congresso Nacional e do Brasil. E ele vai falar desse processo, da lide judicial, as sentenças que lhe foi favorável agora recentemente, para que a gente possa então contextualizar todo esse imbróglio que envolveu o nome do senador Demóstenes Torres. E é por isso que é com muita honraria que eu lhe recebo aqui no nosso sala de visita. Muito obrigado, muito bom dia, senador. Bom dia, Baré, é uma honra estar aqui. Muito obrigado. Senador, eu acho a honraria toda nossa receber aqui no nosso sala de visita e eu tenho convicção de que você, nosso querido telespectador, razão maior do nosso programa, está aí nos dando a sua prestigiosa audiência. Não saia daí. Eu tenho convicção de que nós teremos uma boa conversa aqui com o senador Demóstenes Torres. O senador Demóstenes Torres, que começou a ficar conhecido na atividade pública como secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás. Ficou emblemático aquela vez que os bandidos fizeram ali um sequestro dentro do presídio, me parece com correlação ao Leonágio Pareja naquele período, verdade. E o senador Demóstenes Torres estava como secretário de Segurança Pública. Ficou algum trauma daquela época, senador? Não, naquela época eu era procurador-geral de Justiça. Na realidade, teve um promotor que ficou como refém e eu fui chamado para fazer parte do grupo que negociava, né? Então, ali muitas pessoas ficaram retidas, inclusive desembargadores, juízes, ex-promotor, servidores. E foi muito traumático, porque os delinquentes presos, né, vamos chamá-los assim porque realmente eles tentaram de tudo, inclusive quase mataram alguns dos reféns, né, e veio gente da Polícia Federal, do Exército, e conseguimos fazer uma boa negociação, todos saíram com vidas, e ao fim todos foram novamente recapturados e infelizmente alguns mortos. Então a partir daquele momento que o senhor foi suscitado aí para ser secretário de Segurança Pública? Exatamente. A partir daí eu me tornei conhecido e quando o governador Marconi Perillo se elegeu governador, então candidato, né, e já eleito, me convidou para ir para a Secretaria de Segurança Pública, ele disse que juntaria a Justiça, como de fato fez, e eu saí do Ministério Público, quer dizer, me licenciei e fui ser secretário de Segurança. Um bom período, aliás. E, aliás, foi um momento emblemático que os índices de segurança pública se caíram, o nome do senador, então secretário de Segurança Pública, ficou evidenciado no Estado, e aí veio o sentimento para efetivamente disputar um cargo eletivo. Sem dúvida, foi um bom período, muito trabalho, o tempo todo havia um índice grande de sequestro em Goiás, de homicídio. Eu me lembro que nos 15 primeiros dias em que eu fui secretário de Segurança Pública, houve 13 assaltos a banco em Goiás. Assaltos a ônibus, mais de 70 no mês. Então, assim, realmente a situação não era boa. Mas com um trabalho, pegando as melhores pessoas, com dedicação das polícias, com inteligência, parceria com o Exército, organização. Eu me lembro que era secretário executivo do Ministério da Justiça, o Anastasia, que acabou sendo governador de Minas, e ele era muito organizado e gostava de projetos. Hoje senador da República. Hoje senador. Foi relator do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Exatamente, e ele é muito capacitado. Mas ele gostava de projetos. E nós fazíamos projetos o tempo todo, para ter armamento, para ter carro, para ter serviço de inteligência, para ter munição não letal, para fazer polícia turística, para tudo isso que era necessário, integrar as polícias, criar a polícia comunitária, né?
Então, com isso, ele acabou liberando muito recurso para a Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Para se ter uma ideia, teve um ano que nós recebemos mais dinheiro que o Rio de Janeiro, porque tínhamos projetos. Recebeu do governo federal? Do governo federal. Então, assim, o governo federal, inclusive, por um período, o presidente Fernando Henrique liberou um recurso para que houvesse uma equiparação entre o salário dos policiais que trabalhavam no entorno do Distrito Federal e o de Brasília. Era o maior índice de criminalidade naquela época? Naquela época era terrível, porque... E continua sendo até hoje, senador. Exatamente. Mas quais razões? Eu creio o seguinte, houve uma desorganização no Brasil em termos de segurança pública. Nos Estados Unidos, por exemplo, e no mundo, houve uma utopia que as causas, ou a causa principal da criminalidade, né, era o fator social. Então, se a pessoa era pobre, miserável, ela tendia a delinquir. Isso era um mito? Isso era um mito, ficou totalmente desmoralizado. O pobre é extremamente honesto. A prova agora é que vem à tona quem é que vem dando prejuízo ao país, né? Exatamente. E agora, com o mundo viveu essa utopia na década de 60 e 70. Tanto é que nos Estados Unidos, especialmente em Nova York, era uma bagunça, né? Era dominado totalmente pelo tráfico de drogas. A partir do momento em que se aplicaram recursos, teses e ações efetivas para o combate à corrupção e ao crime, chegou-se à conclusão que isso é efetivamente econômico. A causa do crime é econômica e tem muito a ver com o sistema que é aplicado. Então, o bandido, como qualquer um, mede o que vai fazer na vida. Então, se ele tem a chance de cometer um crime e esse crime não ser apurado, ele pode tender a cometer o crime. O crime passa a compensar. E veja que no Brasil, pelas estatísticas, algo em torno de 90% dos crimes cometidos não vão sequer parar na delegacia. O povo já descrê da atividade estatal. Furto, por exemplo, né? Que é tomar alguma coisa de alguém sem violência. Furto de tênis, ninguém nem vai à delegacia mais. Então criou-se uma sensação de que o Estado não consegue resolver, não é? Por outro lado, a polícia, que faz parte de um processo civilizatório, porque antigamente a gente resolvia as coisas no braço. Criou-se a polícia, criou-se o Ministério Público, o Poder Judiciário, para evitar que o cidadão resolva as coisas de modo pessoal. Sim. A polícia passou a ser estigmatizada. Agora, quando você fala de descrença da polícia, do cidadão, a polícia também passou a ser descrença. Usa até um termo hoje que é enxugamento de gelo. A polícia militar, efetivamente, que tem um combate mais direto à prisão, né, de criminosos, efetivamente a Polícia Civil, trabalho de investigação, trabalho de busca e apreensão também. Mas os militares sempre reclamam muito que, olha, nós prendemos o bandido e quando nós chegamos em casa para comemorar, o bandido já está solto, nós estamos enxugando gelo. Essa descrença se deve à fragilidade do Código de Processo Civil do nosso país, às leis que permeiam a punição aos delituosos? Olha, veja só, quando eu era secretário, eu brincava usando duas músicas da época, né? Eu dizia o seguinte: fica todo mundo dançando na boca da garrafa, mas é a polícia que segura o tchan, não é verdade? Então, o que aconteceu? Aconteceu que a polícia acabou virando alvo de todos aqueles que acham que a ação da polícia é truculenta, e não é. Por quê? Porque se você for ao Código Penal, está escrito lá, legítima defesa, né? Você pode matar alguém e não ser crime, né? Se você age em legítima defesa, você age dentro do direito. Então, muitos teóricos começaram a dizer assim, olha, a polícia mata demais, a polícia devia atirar na perna, devia atirar no joelho. Tem uma cena que tem uns 10 anos, que saiu no Jornal da Globo, um tiroteio entre polícia e bandidos no Morro do Rio de Janeiro à noite. Parecia filme de videogame, bala para lá, bala para cá, só risco. Imagina o policial que não consegue enxergar nem o delinquente tentando acertar o pé dele. Então, assim, foi a polícia desmoralizada ao longo dos anos. O policial atira em alguém na rua em defesa de um cidadão. Imediatamente ele é retirado e vai fazer um trabalho psicológico com ele. Olha,
O trabalho do policial é aquele. Né? Se o policial não fizer aquele trabalho, quem vai ter que fazer somos nós. Hoje quem é que pai morre? de família, é ser humano. Agora, quando o senhor foi senador da República, o senhor defendeu a tornozeleira eletrônica, né? Foi uma defesa. O que tem se percebido, tem se utilizado bastante disso e vem se mostrando até ineficiente. Qual é o sentimento? Por que da tornozeleira eletrônica? Não seria um salvo-conduto para quem comete crimes? Foi criado, o Brasil prende muito e prende mal. O Brasil devia prender mais aqueles que são efetivamente perigosos. Eu fui o relator das chamadas medidas cautelares. Eu fui o relator de praticamente tudo no novo Código de Processo Penal. Nessas medidas cautelares, nós criamos alternativas à prisão, que é o juiz que define. Né? Então, por exemplo, em vez de prender, o juiz pode proibir a pessoa de sair do Brasil, se ela tem risco de fuga, pode tomar o passaporte. O juiz pode arbitrar uma fiança altíssima. O juiz pode opinar por uma prisão domiciliar, porque tem lá outras medidas. Então, o juiz pode, inclusive, inventar uma medida nova que ele entenda que seja suficiente para combater o delito. Entre eles, a tornozeleira eletrônica. Em geral, a tornozeleira eletrônica é para crime de pequeno potencial ofensivo ou então para aqueles que saíram para o regime semiaberto e que necessitam ser monitorados também. Né? No meu caso, da maioria dos que foram condenados na Lava Jato, que estão sendo condenados na Lava Jato, no Mensalão, esse processo de corrupção que está no Brasil. Isso aí até, vamos dizer, inócuo, não é? A pessoa já cometeu, não vai... Né? Então, ali o que houve foi, que também que eu ajudei a fazer, foi essa lei de colaboração premiada, né? Que é alguém que sabe de algo mais relevante, né? Que pode contribuir, né? E que efetivamente pode fazer com que haja uma punição mais severa. Essas pessoas podem ser premiadas com diminuição de pena, com preservação de algum patrimônio e com monitoramento eletrônico. Mas, de fato, tem acontecido de uma maneira tão generalizada que praticamente todos que cometeram crimes estão se utilizando desse instituto para ficarem impunes. Olha, você que chegou agora, que está nos assistindo, nós estamos aqui com o Demóstenes Torres. Ele é procurador de Justiça, ele foi senador da República, uma das figuras mais emblemáticas do Senado. O senhor foi relator, como o senhor bem colocou, de quase tudo que hoje está no Código de Processo Civil do Brasil. Essa legislação que nós estamos aí acompanhando. Há um sentimento na população de mudança dessas leis, de maior rigor nessa lei. Precisa. E, naquela oportunidade, o senhor, quando fazia esse trabalho no Senado Federal e se destacava pelo seu trabalho, e era comum nos seus discursos ser aparteado pelos seus pares, quando eles, notadamente, fazia bastante elogios no seu trabalho. Neste momento emblemático que o senhor vivenciava no Brasil, o seu trabalho foi interrompido por um processo do Conselho de Ética, onde cassou o seu mandato ali no Senado. Qual foi esse sentimento? Antes, porém, de ele responder essa pergunta, não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, nós voltamos e ele vai responder, trazendo essa informação para você. Programa Conheça Goiás, Sala de Visita. Volta em instantes.